A minha história, me pediram para contar a história da seguinte forma. Primeiro, você conta a sua experiência de vida, como é que você aprendeu a sustentabilidade, depois você conta a sua experiência profissional, e, por último, você dá uma dica. E, como eu sou um cara bastante disciplinado, eu vou cumprir o script aqui, né? Bom, basicamente, eu sou de uma família de classe média, meu pai era médico, pediatra. Como vocês sabem, a família Vilas Boas é ligada às questões indígenas, né? E eu tive a oportunidade, quando adolescente, de ir ao Xingu e vivenciar aquela experiência que nos mostra como as chamadas civilizações primitivas são muito mais responsáveis ambiental e socialmente do que nós todos. As crenças, as culturas são tão evoluídas que os tornaram totalmente independentes, aceitam a diversidade e assim por diante, ou seja, foi uma experiência fantástica. E aí me perguntaram, quando você teve um insight pessoalmente? Na verdade, eu tive um insight de que aquilo que eu praticava e aquilo que eu aprendi a vida inteira era sustentabilidade, porque, desde pequeno, meu pai era um cara que adorava gente. Como pediatra, ele adorava criança, adorava gente, e a gente sempre aprendeu isso, né? E, quando você tem essa visão, não há como fazer as coisas errado, né? Se você gosta das pessoas, quando você gosta daquilo que afeta as pessoas, você claramente vai procurar uma condição para fazer sempre o melhor. Profissionalmente, eu tive duas grandes oportunidades na minha vida. Eu trabalhei em 4 lugares na minha vida toda, mas as duas últimas são as mais importantes em relação ao quesito sustentabilidade. A primeira delas foi na Natura, né? Eu fui escolhido como colaborador responsável para construir o espaço lá em Cajamar, a fábrica de Cajamar. E aí a experiência é interessante, porque, quando a gente foi escolher a área, eu procurei 30 e tantas áreas no estado de São Paulo que tinham características, tinha um briefing bastante específico, e nenhuma delas, algumas atendiam partes técnicas, partes econômicas, mas claramente não tinham a cara da Natura, né? Eu já conhecia a Natura de outras oportunidades, já tinha trabalhado com eles lá nos anos 90, e eu não enxergava a Natura em nenhum daqueles terrenos. E, de repente, ao visitar esse terreno lá em Cajamar, eu falei, poxa, esse aqui, sim, esse aqui tem cara de Natura. E, numa manhã de segunda-feira, mais ou menos nessa época do ano, estava um dia frio, e ainda tinha aquela névoa de manhã, e nós fomos ao terreno com os 3 diretores-presidentes, que eram o Seabra, o Guilherme Leal e o Pedro Passos, visitar o tal canteiro lá da Natura, o tal terreno da Natura, que era uma área da Companhia Melhoramentos, que tinha um trabalho de eucaliptos para uso na indústria de papel. E, ao entrar, o Luiz Seabra falou uma frase e que me lembrou aquela citação de Michelangelo, que dizia que, quando ele olhava o bloco de mármore, ele falava assim, a estátua já está lá, eu simplesmente tiro o excesso. Né? E o Luiz Seabra olhou para o espaço e falou assim, esse aqui é o novo espaço Natura. Né? A gente só precisa construí-lo. E por que ele chama novo espaço Natura? Porque ele não é uma fábrica. Né? Ele é uma área de experimentação, de experiências. Aquilo lá foi concebido para que as pessoas que trabalham, para as pessoas que visitam, para as pessoas que têm oportunidade de estar lá, tenham uma experiência de vida completamente diferente. E eu posso garantir que, nesse trabalho de construir e pesquisar, eu visitei muitas fábricas no mundo e não tem nada nem parecido com aquilo em todas as que eu visitei. Existem 2 exemplos interessantes na Natura. Um deles é o seguinte, durante esse processo, houve uma guerra fiscal para levar a Natura para outros estados. E foi oferecido, na época, valores da ordem de que hoje seriam algo em torno de R$500 milhões, em benefícios fiscais, para que essa companhia mudasse de estado. E era um dinheiro, a fábrica estava orçada, na época, em 200 milhões. Né? Então, era muito dinheiro, era quase o dobro do que custaria, era mais do que o dobro do que custaria a fábrica. E aí, o Guilherme, um dia, falou assim, o nosso maior patrimônio são os nossos colaboradores. Se nós sairmos daqui, nós perdemos todos, ou muitos deles. Não há dinheiro que valha os nossos colaboradores, vamos ficar aqui. Né? Então, é esse tipo de respeito, esse tipo de convicção que faz que aquela empresa seja uma pioneira, uma empresa referência no mundo inteiro em questões de respeito ao ser humano, em questões de sustentabilidade, ou seja, as pessoas realmente acreditam naquilo que fazem. Né? Estava comentando com o Ricardo agora de manhã, de um dos presidentes da Natura que nós conhecemos, e eu disse, como essas pessoas têm a capacidade de trazer pessoas com as mesmas crenças, de pessoas que acreditam nos mesmos valores. Parece um imã, né? Como o bem traz o bem. Pessoas ruins não se sustentam nessas companhias.
porque é inaceitável você ver uma empresa como a Natura ter uma pessoa que não tem as mesmas crenças, ela não consegue conviver lá dentro, porque aquilo transpira como um todo. Por que eu estou contando essa história da Natura tão longamente, né? Eu vim falar da Tecnisa aqui. Quando terminou meu contrato com a Natura, e ele tinha um fim, porque terminada a fábrica, eu não tinha mais função, eu era da área de construção, eu teria que mudar de emprego. E aí fui convidado a trabalhar na Tecnisa e pensei, puxa, daqui só ladeira abaixo, né? Vim trabalhando numa empresa que é o top do top e nunca mais teria uma oportunidade equivalente. Mas posso dizer a vocês que foi um ledo engano, né? Tenho 13 anos de Tecnisa hoje e tudo que eu vi na Natura é igual ou melhor na Tecnisa, né? Uma empresa que tem valores, que tem crenças e que pratica isso de uma forma tão natural que, se eu fosse falar de programas sociais, ambientais, de responsabilidade, eu poderia ficar horas aqui contando as nossas experiências, né? Começou lá em 2002, mais ou menos, pouco antes de eu entrar. Ainda tinha um caráter um pouco assistencialista, os programas sociais. Quando nós entramos em 2013, nós entendemos que aquilo era estratégico, não era uma questão assistencial. Nós tínhamos já um número de funcionários e colaboradores terceiros bastante grande, e eles também tinham carências enormes, então a gente começou com o trabalho de atendê-los. Programas de formação profissional, programas de educação, programas de alfabetização, inclusão digital e assim por diante, né? E nós tivemos oportunidades, naquela época, de ver numa formação com mais de 400 alunos, um carpinteiro que foi sorteado com um computador, doar o seu computador para uma cidade onde ele morava, porque simplesmente não existia nenhum computador na cidade, né? E era um carpinteiro que ganhava, sei lá, um pouco mais de R$ 2.000 a valores de hoje, né? Então, aquilo que você disse, né, que a gente vê pessoas muito simples fazendo bem, não precisa ter recurso, não precisa ter nada, você consegue multiplicar se você tem aquela crença, aqueles valores. Nós fomos a primeira empresa a aceitar a diversidade de gênero, por exemplo. Em 2004, nós fizemos um projeto e anunciamos num site, na época chamado site gay, hoje é feio, é homoafetivo, né? Mas era uma coisa bastante interessante, porque fomos muito criticados na época. E o pessoal dizia, vocês vão fazer prédio cor-de-rosa, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. E aquilo mostrou-se um enorme valor para a nossa marca. O reconhecimento e o respeito que nós adquirimos, não somente pelo lado externo, mas pelo lado interno. Os nossos profissionais, ao conhecerem, e nós chamamos especialistas, porque havia um preconceito gigantesco, era difícil tratar com essas pessoas. Você vê dois homens se beijando ao receberem seu apartamento, era uma coisa que o nosso mestre de obra, que o nosso funcionário dizia, poxa, mas esse cara não sei o que lá, e aquilo não podia acontecer. E, ao treinar essas pessoas, ao prepará-las, a gente teve um ganho gigantesco no respeito e na diminuição desses preconceitos, né? Isso vale para a vida. Também temos, dentro dos programas, todos esses que foram citados, né? Nós temos Santander aqui, o nosso canteiro Jardim das Perdizes, que é o primeiro bairro sustentável da América do Sul. Ele tem um programa de obra sustentável, porque não adianta ter um bairro sustentável, um projeto sustentável, empreendimentos de alto padrão sustentáveis e o canteiro de obra ser um lixo, né? O nosso canteiro de obra ele tem as maiores notas do programa, na história do programa na América Latina, mais de 94 pontos, contra uma média de 52. Esses canteiros, tudo aquilo que está implementado nos apartamentos, o canteiro também tem, energia solar nos aquecedores, sistemas de dual flush, sistemas economizadores, oficinas de bricolagem, oficinas de jardinagem, eventos de treinamento, ou seja, a gente transfere tudo aquilo que a gente acredita em todo o processo da cadeia, desde a concepção do produto, do tratamento do nosso cliente, da execução da obra e do nosso funcionário, porque a gente entende que não existe sustentabilidade parcial. Nós precisamos, certamente, de que todas as etapas sejam feitas com a forma mais cuidadosa possível, né? Esse trabalho, recentemente, nós tivemos duas grandes vantagens que até então não tínhamos. A gente fazia isso internamente, a gente acreditava nisso, mas a gente não tinha grandes oportunidades de divulgar. E, recentemente, o Meyer nos deu a oportunidade de não só trabalhar
em Abrainc, Sinduscon, Secobis e assim por diante, para divulgar esse trabalho de uma forma totalmente aberta. Nós ganhamos um prêmio chamado MAKE, que é um prêmio de gestão do conhecimento, sendo que a segunda empresa atrás da gente chamava-se Petrobras, ou seja, uma empresa do nosso porte tinha um trabalho mais consistente que uma Petrobras, né? Um ganho muito importante. Primeiro, a gente costuma dizer na empresa que, para a gente ser verde, a gente precisa estar no azul. Não é? É importante pensar no lado financeiro da empresa. A empresa sustentável, ela tem que ter uma saúde financeira que permita que os seus programas sejam implementados e mantidos. Segundo, façam tudo aquilo que vocês quiserem, façam o bem por qualquer motivo que seja, até por oportunismo, até por dinheiro, vale a pena. Mas, se puderem, façam conscientemente e façam por amor. Muito obrigado.